Esse ano fazem 12 anos que eu sou pastor na minha igreja em Moscou, e eu sou um pastor muito rígido. Se eu de repente desaparecer e o meu filho subir ao púlpito, o que eu acredito que vai acontecer, sem nenhuma preparação, sem nenhuma sucessão, sem nenhum investimento para preparar a igreja, eu desapareci e ele se tornou pastor. Seria um choque para a minha igreja. Não importa o quanto amem meu filho, ele não sou eu. E toda vez que ele se levantasse para pregar, a inclinação natural seria julgá-lo pelo pastor anterior. Bem, ele não faz isso como o pastor anterior. Ele não prega como o pastor anterior. E de fato, no meu caso, isso é um problema, porque nenhum dos meus filhos tem habilidade de aprofundamento no grego como eu tenho. Eles não conseguirão fazer isso. Então a coisa mais fácil para uma igreja é fazer a igreja passar por uma transição, sucessão, o que de fato era a forma que usavam no Novo Testamento. Mas nesse caso em particular, a igreja ficou chocada com o novo pastor, alguns gostaram dele, outros não. E agora a igreja está brigando e Paulo diz, por favor, parem com essa guerra civil, larguem as armas, vamos restaurar a ordem nesta igreja. Vá para o capítulo 3. E no capítulo 3, no versículo 5 de 1 Coríntios, Paulo faz uma pergunta retórica. Ele diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Vocês entendem que esta foi a oportunidade dele? Se ele realmente fosse uma pessoa insegura, ele neste momento poderia ter dito, como assim vocês gostam mais de Apolo do que de mim? Vocês esqueceram de quem trouxe o evangelho para vocês? Mas Paulo era muito seguro sobre quem ele era. E Paulo diz, que perturbação é essa? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então no verso seguinte, Paulo diz, eu o quê? Plantei e Apolo o quê? Regou. Paulo claramente entende onde o seu ministério começa e onde o seu ministério termina. Ele diz, eu sou um plantador, sou eu que inicio, eu fui ungido para plantar, eu fui ungido para iniciar. Apolo é ungido para ser um regador, aquele que nutre. E de fato, se você olhar para o ministério de Paulo, perceberá que Paulo era um iniciador fantástico, mas não era um terminador muito bom. Foi por isso que ele se cercou de pessoas que tinham dons para nutrir. Foi por isso que ele pegou Timóteo, pegou Lucas, pegou Tito, homens com verdadeiros corações pastorais. Mas Paulo tinha uma unção para se mudar para uma cidade e tirar o inferno do caminho e lançar o fundamento, mas ele não tinha muita paciência para ir mais longe que isso. Paulo tinha uma dificuldade para lidar com pessoas em longo prazo. E eu creio que foi por isso que ele escreveu 1 Coríntios 13. Eu acho que ele olhava no espelho todo dia e dizia, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo suporta. Ele não se dava bem com pessoas a longo prazo, então ele se cercou de pessoas para concluir.